Epístola aos Hebreus, capítulo de número 6. O capítulo é um tanto extenso, não lerei todo, os irmãos já sabem, vamos ler uma parte, depois os irmãos assentados estarão com a Bíblia aberta e vamos fazer as considerações expositivas de todo este capítulo. Vamos ler do versículo 1 ao 6, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já foram uma vez, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém. Pode se assentar com a Bíblia apostos. Não pode deixar de trazer a Bíblia para o culto de ensino. Nós aqui estudamos a Bíblia, culto de ensinamento da Palavra de Deus. Bom, irmãos, com a graça de Deus chegamos à 6ª semana da sequência de estudos da Epístola aos Hebreus. Temos nos proposto a estudar cada terça-feira um capítulo e assim já o fizemos com a ajuda de Deus, os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui chegamos ao capítulo de número 6. A nossa proposta é tentar apresentar a carta de forma expositiva, mas o tempo não permite que nos aprofundemos tanto. Mas estamos apresentando assim de uma maneira que tem produzido edificação e crescimento espiritual, acredito eu, na vida de toda a igreja, dos irmãos em geral. Capítulo 6, eu preciso mais uma vez, eu faço isso sempre porque é imprescindível para compreendermos cada capítulo, fazermos uma recapitulação, relembrar contextos históricos, culturais, etc. Quando se trata de estudar uma carta, uma epístola, fica aqui até como orientação aos irmãos estudantes da palavra, até quem nos acompanha, que estuda a palavra, para o seu aprendizado pessoal, sempre deve ser esse o primeiro objetivo, mas também para ministrar, para pregar, para cultos de ensino, etc. Quando se estuda uma carta, independente se você vai falar no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, se você vai falar no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, se o seu alvo é o capítulo 9 da primeira Epístola aos Coríntios, você nunca vai compreender o referido capítulo se você não entender o contexto histórico, o remetente, o destinatário, a época que foi escrita, não importa. É o assunto, é o capítulo 6, só entenderemos o capítulo 6 se soubermos para quem foi escrito, quando foi escrita, com qual intenção, qual o tema, palavras-chave. Isso não tem jeito, irmão. Não importa, repito, se é o capítulo 1 ou se é o capítulo 10, se é o 12 ou se é o 5, temos que entender isso. Então, relembrando, a epístola está sendo escrita para cristãos hebreus que se converteram a Cristo. O autor é desconhecido, é um apóstolo, mas não temos aqui a revelação do seu nome. Nos importa saber que foi inspirado pelo Espírito Santo. A ocasião, uma época de grande perseguição contra os cristãos, fazendo com que os destinatários estivessem vivendo debaixo de uma pressão muito forte para abandonarem o cristianismo e voltarem ao judaísmo. Haja vista que negar a Cristo e voltar ao judaísmo era, falando em termos meramente humanos, terrenos, era escapar da ameaça de morte iminente.
não estariam mais debaixo da perseguição que estava levando muitos cristãos à morte. Então eles estavam sofrendo esta tentação de abandonar a Cristo e voltar ao judaísmo, voltar às práticas litúrgicas da sua religião passada. O autor quer, com esta carta, ao longo de todos os capítulos, não interessando se é o 1 ou se é o 12, ao longo de todos os capítulos, convencê-los de que a melhor decisão que eles poderiam ter tomado foi justamente a de entregar a vida a Cristo, e não importando o preço que se deveria pagar, a pior coisa que se poderia fazer seria abandonar a Cristo e voltar para a vida pregressa. Dessa forma, o autor desenvolve toda a epístola, deixando claro que Cristo é melhor, Cristo é maior, é suficiente, a supremacia de Cristo, a sua grandeza. Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior do que Josué, a sua mensagem é maior, a dispensação que ele inaugura é maior, enfim, Cristo é superior. Quando ele chega aqui no capítulo 6, ele está continuando aquilo que ele encerrou no capítulo 5, falamos na semana passada. E do que é que ele estava falando na semana passada, né? Ou melhor, no capítulo 5, que nós vimos na semana passada, ele estava tratando da superioridade do sumo sacerdócio de Cristo em relação aos sumos sacerdotes do antigo pacto. E ele encerra este capítulo dizendo que esperava que os seus leitores já fossem mestres no que diz respeito a esta verdade. Leio aqui novamente para os irmãos os versículos 12, 13 e 14 do capítulo 5, quando ele diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Então ele revela uma certa frustração, porque esperava que os seus leitores já fossem mestres e não meninos, já fossem profundos conhecedores das Escrituras e não pessoas que ainda precisavam receber o leite, rudimentos, primeiras palavras. E ele diz que isso, dado a indolência, a preguiça de crescer espiritualmente. E aí o capítulo 6 ele vai tratar justamente deste tema. Ele faz um convite ao amadurecimento espiritual. Então observe a conexão. Ele encerra o capítulo 5 criticando a infantilidade espiritual e começa o capítulo 6 convidando a um desenvolvimento e a um amadurecimento espiritual. Então, versículo 1 do capítulo 6, pelo que? Vamos falar agora, o tema é um convite ao amadurecimento espiritual. Quantos desejam amadurecer mais e mais espiritualmente? Amém. Crescer, desenvolver, não que os irmãos não sejam amadurecidos, mas precisamos mais, cada vez mais. Inclusive nós vamos perceber palavras como ele disse aqui no versículo que lemos, versículo 14 do 5, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. E a gente vai continuar vendo que a proposta é progredir em direção à perfeição. Então todos precisamos crescer um pouco mais, avançar um pouco mais. O caminho para o amadurecimento espiritual passa por aqui, versículo 1, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Deixar os rudimentos da doutrina de Cristo
Deixar os rudimentos não é deixar a doutrina de Cristo, não é abandonar a palavra de Cristo, não é essa a proposta, não é esse o convite, não é abandonar a palavra de Deus, não é abandonar a revelação de Jesus Cristo, não. Ele está convidando a abandonar os rudimentos. E o que são rudimentos? Rudimentos são elementos básicos, rudimentos são elementos primitivos, rudimentos são as primeiras noções que se tem acerca de alguma coisa. O que é que ele está dizendo? Nós não podemos ficar a vida toda só nos rudimentos. Nós não podemos viver toda a nossa vida espiritual presos apenas aos elementos básicos, aos elementos primitivos, às primeiras noções. Não dá para ter 5 anos de caminhada e ainda ter que ficar no beabá da vida espiritual, ter que ensinar elementos básicos da fé cristã. Não dá para ter 10 anos de caminhada e ainda ter que explicar novo nascimento. Não dá. Temos que deixar os rudimentos de Cristo, ou seja, temos que progredir, avançar, temos que evitar girar em torno das doutrinas rudimentares. Precisamos de vez em quando voltar a elas, mas não podemos ficar presos nelas. Precisamos ir além. E aí, irmãos, para a surpresa talvez de alguns, olha o que ele diz: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do... Ele vai falar aqui 6 doutrinas, 6 doutrinas, que ele está chamando de rudimentares, 6 doutrinas, que ele está chamando de básico do básico do básico, famoso basicão, que ele está dizendo assim, a gente já tem que deixar isso para trás e avançar. Do que ele está falando? Primeiro, arrependimento. Não é deixar o arrependimento, é avançar para além do ensino do arrependimento. Não precisa o pastor ter que falar várias vezes o que é o arrependimento. Irmão, você tem que se arrepender. Irmão, para você entrar no céu você tem que se arrepender. Aí no outro mês, irmão, se arrependa. Aí no outro semestre, irmão, pelo amor de Deus, arrependa-se dos seus pecados. Aí no outro ano, irmão, vamos nos arrepender. 5 anos depois, irmão, arrependa-se, irmão. O que ele está falando é isso. Não dá para ficar preso a doutrinas rudimentares. O arrependimento das obras mortas, isso daí todo mundo já tem que saber. Segundo, fé em Deus, depositar confiança em Deus, depositar todas as nossas expectativas em Deus. Ele está chamando isso de rudimentos. Não há necessidade de ficar falando sempre isso. Terceiro, doutrina dos batismos. E é interessante que ele usa a expressão no plural, embora aqui o termo grego utilizado poderia ser traduzido também por oblações, que são banhos rituais, limpeza, purificação. Eu penso que na verdade ele quer falar justamente de purificação. Poderia estar se referindo ao batismo nas águas, ao batismo no Espírito Santo, poderia estar falando do batismo no corpo de Cristo, que é quando nós somos inseridos na igreja universal. Não falo da igreja local, a igreja local é através do batismo em águas, mas o Espírito Santo nos insere, nos batiza no corpo de Cristo. Isto é um outro batismo, o batismo no Espírito Santo, que é efetuado por Jesus, nos batizando no Espírito Santo. Porque todo batismo tem que ter um batizador, um elemento aonde o candidato é batizado e um batizando. O batizador, quando se trata do batismo no corpo de Cristo, é o Espírito Santo, o elemento é o corpo de Cristo e o candidato somos nós. Quando se trata do batismo no Espírito Santo, o batizador é Jesus, o elemento é o Espírito Santo e nós somos imergidos, mergulhados no Espírito Santo. Ele está dizendo, isso todo mundo também já devia saber. Doutrina dos batismos, imposição das mãos, está falando de consagração.
Está falando de separação para exercício ministerial. Pessoas que devem se separar para uso exclusivo de Deus no que diz respeito ao ministério. As pessoas já deviam saber. Que mais? Ressurreição dos mortos. Irmão, ele está chamando isso, pastor Celso, presbítero Ronaldo, presbítero Zé Roberto, está falando que isso aqui é rudimento. Está falando que isso aqui é básico. Ressurreição dos mortos, juízo eterno. Perceba que ele fala aqui 6 doutrinas, que ele chama de rudimentares. 2 delas têm a ver com o passado: arrependimento, fé em Deus. Todos nós devemos já ter passado pelo arrependimento e já termos colocado a nossa fé em Deus. Isso são atos que já devem ter sido praticados no passado. 2 doutrinas têm a ver com o presente: batismos e imposição de mãos. Tem a ver com o presente, com o nosso momento atual, a dinâmica da igreja neste tempo. 2 doutrinas têm a ver com o futuro: ressurreição dos mortos e juízo eterno. Versa com a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas olhe bem, são doutrinas que tem muita gente que ainda tem dúvida, se embaraça, erra, se enrola para falar, não entende, e o autor está chamando de rudimentos, está chamando de básicas, de elementais. E aí, irmãos, aí a gente entra num dos pontos mais delicados de toda a epístola aos Hebreus, porque se ele está convidando a avançar no amadurecimento espiritual, se ele está chamando os seus leitores a que evoluam, a que avancem, a que desejem, busquem esse crescimento, e para mostrar a amplitude da dimensão deste caminho em direção ao amadurecimento, ele traz aqui 6 doutrinas e as chama de básicas, como que todo mundo tem que saber isso, e quem cresce tem que saber isso e mais. A partir do versículo 4, ele fala do perigo de não amadurecer espiritualmente. Porque eu já disse isso aqui algumas vezes, e vou repetir aqui uma vez mais. O primeiro passo, irmão, para retroceder, você sabe qual é o primeiro passo para andar para trás? A primeira coisa que uma pessoa faz antes de começar a andar para trás é parar. Primeira coisa que se faz antes de começar a andar para trás é parar. A pessoa que parou, ela já está no primeiro estágio do retrocesso. A pessoa que parou de avançar, de andar para frente, ela já se matriculou na escola da apostasia. Quem não se dedica a avançar, já está propenso a retroceder. E aí ele diz assim: olha o perigo de quem não aceita o convite para o amadurecimento espiritual. Está, ainda que indiretamente, mas se colocando como alvo da apostasia. Se não vai para frente, é um fortíssimo candidato a andar para trás. E aí, versículo 4, olha que perigo, o perigo da rejeição ao convite do amadurecimento espiritual. Ele diz assim: porque é impossível. O que é impossível? Nas palavras do autor da epístola aos Hebreus, é impossível que os que já uma vez foram, primeiro, iluminados, segundo, provaram o dom celestial, terceiro, se fizeram participantes do Espírito Santo, em quarto lugar, versículo 5, provaram a boa palavra de Deus, em quinto lugar, as virtudes do século futuro. Observe o que essa pessoa já experimentou. Ela experimentou iluminação, o Espírito Santo convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo. Ela foi iluminada
seus olhos escurecidos, as escamas caíram, ela agora consegue contemplar claramente o mundo espiritual, e aí então ela prova o dom celestial, o dom da graça, ela é alvo da graça de Deus, e o que ela experimenta na sequência? Ela participa do Espírito Santo, ela passa a ser habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer morada nela, já a iluminou, já a colocou no caminho da graça, o dom celestial. Agora o Espírito Santo está operando nela, ela prova a boa palavra de Deus, algo que ela outrora não conhecia, agora pode conhecer e entender, porque o Espírito é quem dá o discernimento, o entendimento, a iluminação, etc. E ela prova as virtudes do século futuro. Isto é um antegozo do céu. Ela começa a experimentar as delícias do céu na terra. Ela começa a ser inserida. Ela ainda não foi inserida no céu, mas o céu já foi inserida nela. Então ela já experimenta um antegozo celestial, alegria no Espírito, alegria pela presença do Espírito dentro dela, alegria de servir a Deus. Irmãos, está falando de alguém que foi convertido, de alguém que experimentou um novo nascimento. Não está falando de um ímpio, mas de alguém que, vamos ler novamente, foi iluminado, provou dom celestial, participou do Espírito Santo, provou a boa palavra, as virtudes do século futuro. Isto aqui não é um ímpio. Ímpio não participa do Espírito, ímpio não participa da virtude do século futuro, ímpio não prova da boa palavra de Deus. Ele está falando para crente, esta epístola é para crente, crentes hebreus, mas ele está dizendo que é impossível que uma pessoa que tenha experimentado tudo isso, e o versículo 6, e recaiu, recair significa renegar o convite do avanço. Recair significa negar o convite de estar de pé e caminhando em direção ao progresso, ao amadurecimento, ao desenvolvimento. Recaíram. É impossível que sejam outra vez renovadas para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Como eu disse, este é um dos textos mais difíceis de toda a epístola, com certeza um dos mais difíceis de toda a Bíblia, porque alguém poderia interpretá-lo e entender que quem se desvia não volta, quem recai não tem chance de retornar. Não é o caso. Ele não está falando de alguém que apenas se desviou, está falando de alguém que apostatou. Apostasia é diferente de fraqueza espiritual, que alguém pode enfrentar e acaba se desviando. Talvez se nós perguntássemos aqui, nessa noite, tem alguém que já se desviou num dado momento da sua caminhada e está aqui de volta. Não foi o caso de se aplicar a você o que acabamos de ler. Agora, quem entra no caminho da apostasia, para este, o texto está dizendo que não há mais possibilidade de espaço de arrependimento. É impossível. Por quê? Vamos entendê-la à luz do contexto mais uma vez. A carta está sendo escrita para crentes hebreus, que seguiam todas as liturgias do Antigo Pacto, pois sabia que todas elas apontavam para Cristo. Quando Cristo chegou, foi apresentado como aquele que toda a antiga aliança representava, todos os rituais representava, aquele que todas as sombras do Antigo Testamento, do antigo culto, do tabernáculo, do templo, seus utensílios, todos apontavam para Cristo. Os sacrifícios, os cordeiros, enfim, as ofertas apontavam para Cristo. E agora eles estão diante do próprio, daquele que toda a sua religião apontou, levou até ele, a lei levou até Cristo.
e agora eles estão abandonando Cristo e voltando para trás, abandonando o Cordeiro de Deus para voltar a sacrificar cordeiros no templo, abandonando o antítipo para voltar para os tipos, abandonando a luz para voltar para as sombras. E o autor diz: se vocês tomam uma atitude como essa, é como se vocês estivessem crucificando mais uma vez o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Vocês devem avançar. A lei trouxe vocês até Cristo, a lei trouxe vocês até o Espírito Santo, a lei trouxe vocês até o dom celestial, a lei trouxe vocês até as virtudes do século futuro. Se vocês recuarem, não alcançarão espaço para arrependimento e ter uma nova oportunidade. Então não andem para trás, continuem andando para frente, avançando, evoluindo, porque se entrar pelo caminho da apostasia, a porta da graça se fechará para vocês. É claro que o texto ele é aplicado no primeiro momento para o contexto dos hebreus, que queriam voltar aos rituais antigos, mas a apostasia é uma realidade nos nossos dias. A apostasia é uma verdade na igreja do século 21. Apostasia, escute isso e nunca se esqueça: apostasia é um pecado que ímpio não pratica. Quem é que pratica apostasia? É crente. Ímpio não apostata. Ímpio não apostata. Quem corre o risco de apostatar é crente. Por quê? Porque a apostasia é abandono deliberado, consciente da fé, da palavra, da salvação que nos é ofertada por Cristo. O ímpio não abandona aquilo que ele jamais abraçou, o ímpio não deixa aquilo que ele jamais teve, mas crentes viram as costas para a dádiva que receberam de Deus, desvalorizam o presente mais valioso que o céu já lhe entregou. Crente é que entra pelo caminho da apostasia, ou melhor, tem o risco, tem o perigo. É um pecado que se pratica na igreja e não no mundo. Por isso, este conselho, esse despertamento, esta advertência: cuidado, quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. E como é que não cai, irmão? É igual andar de bicicleta. Qual é o segredo de não cair? Quem anda de bicicleta não pode parar de pedalar, né? Se você para de pedalar, cai. Se para de avançar, cai. Se para de progredir, cai. A maioria dos que estão afastados, eu não vou dizer apostasia aqui, não vou dizer agora apostasia, vou me referir, pode ser que alguém que desviou apostatou, mas o caminho para a apostasia é se desviar, é se afastar. Começa se afastando da reunião, das reuniões, dos cultos, começa a se afastar de congregar. O autor vai falar, a gente vai chegar no ponto que ele diz: não deixe de congregar como é o costume de alguns. A gente vai chegar nesse capítulo. Ele fala do pecado de deixar de congregar. É um caminho para a frieza espiritual. Deixar de ler a palavra, deixar de orar, deixar as disciplinas espirituais, o jejum, a consagração, a vigilância. Quando você vai deixando de lado tudo isso, você está entrando pelo caminho largo da apostasia. A frieza toma conta, o desejo pelas coisas de Deus diminui, a carne ganha força, começa a te dominar, o desejo de vir à casa de Deus vai embora. Aí entra desejo de ficar em casa descansando, de ficar em casa vendo novela, ficar em casa vendo jogo, ficar, sei lá, fazer o quê? Ir para outro lugar, ir passear no shopping, visitar alguém, e vai, e aí faz uma vez. No começo até sente um pesar, mas depois vai acostumando, não vem uma, não vem duas, não vem três, fica 1, 2 dias sem ler Bíblia, se sente mal, depois já consegue ficar 3, 4, 5, normal, fica 1, 2 dias sem orar, aquilo lhe pesa, depois fica 1 mês sem dobrar o joelho, normal. Apostasia,
Ninguém cai do dia para a noite, irmão. Ninguém está fogo puro num dia e apóstata do outro. Cuidado com as raposas e também com as raposinhas. A gente está de olho, ó, assim, ó, nas raposas. Mas Salomão diz: cuidado também com as raposinhas, porque a nossa vinha está em flor. Todo mundo está de olho para não deixar a raposa entrar na vinha e destruir a vinha, mas Salomão está dizendo: cuidado com as raposinhas também. Você está de olho no pecadão, se é que a gente pode dizer que pecado é grande, médio, pequeno, mas você está de olho no pecadão, mas os pecadinhos de estimação, vai destruindo a vinha, a vida espiritual, a comunhão com Deus, a alegria, e aí chega ao ponto da apostasia. É como que renegar a obra de Cristo, virar as costas para a graça, abandonar o Evangelho, expondo Cristo ao vitupério, e o autor diz: estes é impossível serem mais uma vez renovados para o arrependimento. Cuidado. A apostasia é um pecado mortal e é uma realidade do nosso tempo. Vocês lembram da epístola de Paulo aos Tessalonicenses? Ele dá alguns sinais que prenunciam a chegada do anticristo. Havia confusão na igreja de Tessalônica. Alguns acreditavam que Cristo já tinha voltado e o anticristo já estava reinando. Paulo disse: não será assim. Antes, o homem do pecado virá, será precedido de uma grande apostasia. Quando ele fala de apostasia, repito, ele não está falando de pecados praticados no mundo. Quando ele fala de apostasia, ele está falando de pecados praticados na igreja. A apostasia é a igreja abrindo os braços para o anticristo, e a igreja que abre os braços para o anticristo virou as costas para Cristo. É o mundanismo, pecadinhos, as raposinhas. Agora, quem está avançando, quem está evoluindo, quem está progredindo, quem está crescendo, quem está envolvido com as coisas de Deus, quem está envolvido com o seu progresso espiritual, quem está determinado em crescer na graça e no conhecimento, quem não se satisfaz nos rudimentos das doutrinas de Cristo, ele quer aprender mais, ele quer conhecer mais, ele quer se aprofundar mais. Para ele não basta saber apenas de doutrina de arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mão, ressurreição de mortos, juízo eterno. Ele quer conhecer mais as profundezas de Cristo, da palavra de Deus. Mas eu sou tão pequeno, eu não consigo entender. Mas aquele que sonda as profundezas de Deus mora dentro de você. O Espírito Santo que perscruta todas as coisas, ele está contigo e ele abre a sua mente e te faz entender, irmão. Você pode até desdenhar da sua capacidade, pode fazer isso, mas jamais duvide da capacidade do Espírito Santo de te fazer entender aquilo que ele quer. Outro dia desse, uma irmã entrou em contato comigo, dizendo da dificuldade que ela estava tendo no curso teológico. Pastor, eu tenho muita dificuldade, eu vou nas aulas e tenho dificuldade de aprender. Eu não fui grosseiro com ela, mas eu fiz uma pergunta sem grosseria, mas para fazê-la pensar. Eu perguntei: a irmã acha que se parar de ir vai entender? Ela disse: eu vou e não consigo entender. Então a irmã acha que a solução é parar de ir e vai começar a entender? Você está sendo desafiada a colocar sua mente para trabalhar, a entender, a se aprofundar. É assim mesmo. Ninguém nasce sabendo. Isso é processo. Processos são dolorosos, mas geram resultados. Se você abandona o processo, você abraça o regresso. Não vou porque eu não entendo. Irmã, se a irmã não for, aí que a irmã não vai entender. E aí que a irmã vai estar suscetível a ser enganada. Um exemplo aqui simples, mas não apenas esse: a leitura da Bíblia.
O propósito de vir à escola dominical, aprender, de vir no culto de doutrina, eu não estou conseguindo entender muito. Venha mais vezes, até entender. Glória a Deus. Observe bem, ele está falando da apostasia e de amadurecimento espiritual. Aliás, ele começou a falar sobre o caminho do amadurecimento, do crescimento, do desenvolvimento, e ele contrasta com a apostasia, que é o regresso, é o andar para trás, é o regredir. E agora ele vai fazer uma comparação, os versículos 7 e 8. Ele vai comparar as pessoas, aquelas que crescem e aquelas que decrescem, aquelas que avançam, aquelas que retrocedem, as que evoluem e as que involuem, as que andam para frente e as que andam para trás. Ele vai comparar a terra. Como é que nós testamos o valor de uma terra? A pergunta. Como é que testamos o valor de uma terra, de um solo? Como é que testamos o valor, a beleza, a profundidade de um cristianismo professado por alguém? Vejamos aí os versículos 7 e 8. Ele diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz o quê? Proveitosa para quem? Para aqueles por quem é lavrada. Recebe o quê? Olha, ele diz: a terra que recebe a chuva, que faz com que a terra seja ali embebida, não é? Bem lavrada, bem cuidada, ela vai produzir erva. Essa produção é justamente para aquele que lançou a semente naquela terra. Tinha expectativa de que produzisse alguma coisa, e produziu, e por ter produzido, recebeu a bênção de Deus. Mas, versículo 8: aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está o seu fim é ser dois solos, dois tipos de crente: o que evolui e o que involui, o que avança e o que retrocede, o que amadurece e o que continua menino. Um produz, o outro não produz. Então, como é que nós testamos? Eu fiz a pergunta: como testamos o valor da terra? A resposta é: pela sua capacidade de frutificar. Quem vem de terra vai dizer: olha, essa terra aqui é maravilhosa, tudo que você planta aqui dá, né? Você pode plantar o que você quiser, dá, é produtivo, você vai ter aqui sempre uma safra boa. Essa terra aqui, no último mês eu tirei tanto, na safra anterior foi tanto, aqui essa terra é uma ela vale pouco ou vale muito? Vale muito. E se alguém vai vender uma terra, isso aqui só dá espinho, só dá abrolho, só dá cacto, isso aqui não presta para nada, você planta aqui não dá nada. A terra também não vale nada. A terra que produz é digna de receber a bênção. A que não produz está perto, olha ali, da maldição. Está perto, andando para trás, está chegando perto da maldição. E o próximo passo é ser lançada no fogo, queimada. Fruto. Pelo fruto é que se conhece o valor da terra. Foi Jesus quem disse: pelo fruto conhecereis. Pelo fruto conhecereis. Dá fruto, tem a bênção de Deus. Não dá fruto, está perto da maldição. E por que é que não frutifica? Porque se nega a receber a chuva, que é a palavra. Se nega a receber a água, que é o Espírito. E aí só produz na carne, não produz no Espírito, guiado pela palavra. Só produz obras mortas, obras da carne. E quem assim procede está perto da maldição e do juízo eterno. Então como é que nós podemos frutificar?
é dizer: Deus, derrama sobre mim a água da tua palavra, me inunda com o teu Espírito. Eu quero ser terra boa, eu quero ser terra frutífera. Aonde tem palavra eu quero estar, aonde tem manifestação do Espírito eu quero estar envolvido. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu preciso frutificar para a glória de Deus. Eu não sei quem é o autor da epístola, aliás, ninguém aqui sabe. Mas eu sei que ele tem uma veia pastoral. Ele tem uma veia pastoral. Ele age como um pastor preocupado. Pastor de vez em quando é duro. Pastor, ele age como, o pessoal diz assim no popular, o morde e assopra, né? Tem hora que morde, tem hora que assopra, tem hora que morde, tem hora que beija, tem hora que chama atenção, tem hora que abraça, e assim vai. Ele faz isso, ele está vindo, e a ternura e o zelo pastoral do autor mostra, revela-se aqui, a gente vai perceber, porque ele está vindo de uma sequência de uma severa advertência, e ele vai entrar agora em uma dimensão de estímulo caloroso. Observe o versículo 9, ele diz assim, eu vou ler do versículo 9 até o versículo 12, ele está vindo, criticando quem não cresce, quem não evolui, quem está andando para trás, está entrando pelo caminho da apostasia, colocando em risco a salvação, correndo o risco de não ser mais alvo da graça, podendo sequer pensar em ser de novo iluminado, sem encontrar lugar de arrependimento. E ele faz a comparação, é como uma terra seca que só produz espinho e abrolho, que está perto da maldição, e que breve, se assim permanecer, será lançado no fogo, será queimada. No versículo 9 ele diz, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ainda que eu estou falando assim meio pesado, mas eu espero de vocês coisas melhores. Eu tenho esperança, eu tenho expectativa, eu tenho fé de que nós vamos ter frutos bons, frutos que acompanham a salvação, não frutos de perdição, não frutos de quem está andando em direção à perdição eterna, mas eu tenho esperança, expectativa de que dá para extrair frutos melhores. É por isso que eu estou apertando vocês. É como quem espreme a azeitona, porque está espremendo para sair óleo, azeite. Tem que dar uma espremida para sair um azeite. Esperamos, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade ou do amor que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Ele fala, Deus está vendo todas as coisas, e Deus não é injusto, para não lembrar-se das vossas obras que vocês fazem para com os santos. Ou seja, mais uma vez, tem a ver com congregar, tem a ver com comunidade, servir um ao outro, ajudar um ao outro. Mais uma vez tem esse sentido, e ele diz, Deus não vai se esquecer do trabalho, do amor, para com o nome dele, que é mostrado enquanto serve aos santos, e vocês ainda continuam servindo, mas desejamos, versículo 11, que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, até quando? Até o fim. Para quê? Leia aí, para completa até o fim, para a completa certeza da esperança. Se o regresso é caminho de maldição, o avanço é certeza, é confirmação. Como é que você sabe que um crente está indo para o céu? É vendo ele avançar. Você chega um ano, ele está de um jeito, no ano seguinte andou um pouquinho mais para trás, no outro recuou mais um pouco, no outro está mais para trás ainda. Mas quando você vê avançando, progredindo,
assumindo mais responsabilidade no corpo de Cristo, abraçando mais responsabilidade, se dispondo, se colocando à disposição. Por que eu estou falando disso? Porque ele diz: servir ao corpo de Cristo, servir aos irmãos, se prontifica, eis-me aqui, estou pronto. Deus não é injusto, Deus está contemplando e Ele vai recompensar, ainda que não façamos por barganha, não é o caso, mas o fato é que Deus é generoso. O fato é que Deus, irmão, jamais vai perder para qualquer um de nós, ou mesmo nós todos reunidos, jamais venceremos a Deus quando o assunto é generosidade. Ninguém vai dar nada para Deus, para dizer eu fiz mais para Deus do que Deus por mim, não. Nunca ninguém, em tempo algum, em qualquer lugar da terra, vai poder dizer que fez alguma coisa para Deus e Deus ficou devendo alguma coisa para ele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você se esforça para trabalhar para Deus, você planta serviço no reino, você colhe saúde na sua família, você colhe portas abertas, você colhe a salvação do marido, do filho, da esposa, do vizinho, você colhe prosperidade, você colhe dons espirituais, você colhe batismo com o Espírito Santo, você colhe bênçãos celestiais. Você jamais vai ganhar de Deus quando o assunto é generosidade. Então não tenha medo, se entregue, se doe, faça, porque aquele para quem você faz é recompensador, é galardoador e não fica devendo nada para ninguém. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. O segredo não é começar bem, o segredo é terminar bem. Judas começou bem, terminou mal. O ladrão da cruz começou mal, terminou bem. Sabe quem é que você vai encontrar no céu? Quem terminou bem. O fim das coisas, já disse Salomão, é melhor do que o princípio. Não é à toa que ele sugere: se você quer aprendizado, ao invés de ir para a festa, vá para o velório. Você aprende mais no lugar onde há luto do que um lugar onde há farra, alegria, festa. Ali você tem pouco a aprender. Agora, quando você vai no luto, você reflete o que é a vida, o fim da vida, o fim de todas as coisas, o que eu estou fazendo da minha vida. O aprendizado é imediato. Você, por exemplo, você que tem o seu carro e costuma andar acima da velocidade estabelecida pela via, aí você vai no velório de alguém que morreu porque atravessou os limites, morreu, bateu, aí você vai no velório, meu Deus, eu tenho que andar mais devagar. Você sai ali, o carro morre 2 vezes na hora que você sai, tão devagar que você vai, devagarzinho você sai morre 2 vezes, você sai, né, no sapatinho, como chama, você já aprendeu. Infelizmente, às vezes não fica por muito tempo o aprendizado, mas aprende. Aí ele diz, versículo 12: e para que vos não façais negligentes. A preocupação dele é com a negligência, a preocupação dele é com o retrocesso. Mas devemos fazer o que? Sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O segredo aqui, irmão, é constância e progresso. Ser constante e progredir. Você quer ver uma coisa? Abra aí, por favor, coloque aqui a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Já li tantas vezes aqui, né? Tantas revelações extraordinárias da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Mas deixa eu te mostrar algo aqui dentro dessa perspectiva de constância e progresso. Capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 51. É a grande epístola da doutrina da ressurreição. Está dentro dos rudimentos, né? Está dentro do basicão, o básico do básico, a ressurreição dos mortos.
Esse capítulo aqui é o capítulo para quem estuda a doutrina da ressurreição. No versículo 51 do capítulo 15, primeira epístola aos Coríntios, 15, versículo 51, Paulo então vai revelar um mistério. Eis aqui vos digo um mistério, que a partir daqui vai deixar de ser mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos doutrina da ressurreição. Os vivos transformados, os mortos ressuscitarão. E aí o que mais que Paulo vai dizer? Porque convém que isto que é corruptível, essa carne aqui, se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Aí Paulo diz que quando isso acontecer, ou seja, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Não seremos mais alvos do pecado, da morte, porque vencemos, fomos transformados. O corruptível foi revestido de incorruptível, o mortal de imortal. Os que morreram ressuscitam e a morte não mais os alcança. Nós no arrebatamento sequer passaremos pela morte, ela foi vencida. Aí a pergunta: ora, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, já expliquei isso, a força do pecado é a lei. Aí no 57 ele dá glória, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele diz para encerrar no 58? Portanto, ou seja, por causa disso, em virtude desta bênção, em razão desta vitória, irmãos, que Jesus nos confere de vencer a morte, de sermos transformados, de termos os corpos glorificados, em virtude disso, o que é que nós devemos fazer? Portanto, meus irmãos, sede o quê? Firme. Que mais? Que mais? Sempre. Ser firme é uma coisa, constante, permanecer, não é? Só que não é permanecer estático, não é permanecer parado, sempre como? Abundante, abundante na obra do Senhor. Significa fazer mais, eu tenho que constantemente fazer mais. A constância que ele conclama aqui não é uma constância de estar parado, não é uma constância de andar para trás, é uma constância de progredir, constantemente abundando na obra do Senhor. Por quê, Paulo? Porque o vosso trabalho não é vão, não vai ficar sem recompensa, não vai ficar sem pagamento, não vai ser vão. Então seja firme, seja constante, mas não esqueça de ser sempre abundante na obra do Senhor, porque Deus recompensará aqueles que trabalham, aqueles que trabalham, aqueles que trabalham, aqueles que trabalham, aqueles que se empenham, aqueles que se dedicam. Pedro chega a dizer, irmãos, eu me lembrei agora, não estava no script também, mas Pedro chega a dizer na sua carta, vamos lá na carta de Pedro, eu tenho pouco tempo, mas dá para falar. Pedro chega a dizer, na segunda epístola, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, olha o que Pedro diz, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 3, o tempo não dá para esperar. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Estou falando lá, natureza divina, corruptível, revestido de incorruptibilidade, mortal de imortalidade, é o mesmo assunto. Havendo escapado da onde?
da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também pondo nisto mesmo todo o quê? Diligência. Agora, olha a sequência que Pedro apresenta. Acrescentai a fé. Vai parar na fé? Não. Você já tem fé? Tenho. O que eu acrescento à fé? A virtude. Opa, agora tenho fé e virtude. Tá bom? Tá não. A virtude eu acrescento o quê? Ciência, conhecimento. Paro aí? Não. O que eu acrescento à ciência? Temperança, que é domínio próprio. O que eu vou acrescentar à temperança? Paro aí? Não, para não, pelo amor de Deus. O que eu acrescento à paciência? Piedade. E a piedade eu acrescento o quê? E ao amor fraternal? Meu irmão, olha só onde isso vai dar, hein? Porque se em vós houver e aumentar, o progresso, estou falando de progresso, andar para frente, evoluir, crescer, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão como? Nem, você não vai ficar nem ocioso, nem estéril. Você vai ter trabalho na obra de Deus e vai frutificar. Para aí? Não, não para aqui não. Ele diz assim, ó: vocês não vos deixarão nem ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é o que? Está na escuridão ainda. Se não há esse avanço, ó, se não há essas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ó, andou para onde? Andou para trás. Termina aí? Não. Vou ler o 10 e o 11 ainda. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Se vocês agirem assim, crescer, evoluir, frutificar, acrescentar, andar para frente, nunca, jamais tropeçarei, porque assim vos será amplamente concedida o que? Leiam vocês, por favor. Amplamente aberta, a porta escancarada para quem progride, para quem evolui, para quem avança. O céu não é a brechinha que você passa apertado, não. Está bem amplamente aberta, escancarada, como quem diz: o lugar de quem trabalha é aqui mesmo, vem para cá. É aqui quem avança, quem evolui, quem progride, quem cresce, quem anda para frente. A porta do céu está escancarada, amplamente. Agora, quem não avança e estagna, olha o perigo de cair. Mas quem está envolvido nas coisas de Deus, a Bíblia diz: nunca, jamais tropeçareis. Você quer ficar em qual grupo? Você quer ficar em qual grupo? O grupo do braço cruzado, correndo risco? Ou o grupo dos que trabalham e o céu está escancarado esperando você? Aí ele vai encerrar. Eu vou dar uma acelerada aqui, temos 8 minutos. Ele vai falar dos versículos 13 ao 20 sobre a base da nossa segurança espiritual. Ele convida ao crescimento, ele fala do perigo do não crescimento, ele estimula, dá uma palavra de ânimo: eu espero mais de vocês. E aqui agora ele apresenta as bases da nossa segurança espiritual. São 3, eu vou falar bem rápido, os versículos 13 a 20. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A primeira base para a nossa segurança espiritual chama-se promessa de Deus. A promessa de Deus. E aí o autor vai dar o exemplo de Abraão.
que Abraão perseguiu a promessa. Abraão avançou em direção à promessa. As coisas aconteciam para que Abraão recuasse, mas ele não recuava, avançava. Irmão, tudo concorria para que Abraão não cresce, mas ele escolheu crer. Deus prometeu ele uma terra. Quando ele chega na terra, a terra era estéril, tinha fome. Deus prometeu ele multidão de filhos. Ele era velho, a esposa estéril. Tudo que Deus falou que ia fazer, as circunstâncias eram contrárias às promessas. Mas ele optou a fechar os olhos para as circunstâncias e abrir os olhos para as promessas. Ao invés de viver por vista, ele escolheu viver por fé. Se você for viver por vista, você diz: não dá não, pastor, está ruim, o senhor não viu, o senhor não está vendo, só o senhor que não está vendo. Você está vendo o que, meu filho? Está vendo o que? O senhor não está vendo, está ruim, está assim, está... Não, você está por vista. Eu estou por fé, eu estou vendo bom, estou vendo já coisas acontecendo. Eu estou vendo, irmão, é assim. Abraão, quando Deus colocou o nome de Abrão e mudou para Abraão, Abrão é pai exaltado. Abraão é o quê? Pai de multidões. E Abraão não tinha filho nenhum. E como é que Deus chamava ele? Ei, pai de multidões? Ô pai de multidões, quero falar com você. Eu não tenho filho nenhum, Deus. Você não está vendo, eu já estou vendo. Você é pai de multidões. Você não vê, mas eu já estou vendo. Uma nação de... Irmão, escolha olhar com o olho de Deus. Se você focar na promessa, você não anda para trás. A promessa nos faz andar para frente. Abraão estava tão focado na promessa que quando Deus pediu o filho, ele sobe o monte. E o autor dos Hebreus, a gente vai chegar lá. Aliás, Romanos, Hebreus também vai dizer isso. Por que Abraão foi? Porque ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. A gente vai chegar lá. Por que eu vou matar? Eu vou matar porque eu sei que Deus é poderoso para ressuscitar. O que tem a ver uma matadinha? O que tem a ver uma matadinha? Quem tem fé, né? É, pastor Célio? Dá uma matadinha aqui, Deus ressuscita ali, a gente segue adiante. Fé, promessa. Quem anda assim, não recua. Quem anda assim, avança. Ele não olha a circunstância, ele está olhando para Deus. O da direita não fez, o da esquerda não fez, está um pouco da frente, muito menos de trás. Mas eu estou olhando para Deus, eu estou olhando para Deus. Eu estou andando por fé e não por vista. Ele merece, ele é digno, então vamos avançar. Já seria suficiente a promessa, mas Deus juntou a promessa a algo mais. 16, 17 e 18. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Você vai fazer? Não vou. Vai, não vou, vou. Vai, não vou. Rapaz, eu juro que vou fazer. Então cessou a contenda. O juramento para colocar fim à contenda é reforço na palavra. 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, da sua palavra, aos herdeiros da promessa, se interpôs, meu irmão, se dispôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, o que? Promessa e juramento, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha que coisa linda, Deus não tinha ninguém maior do que ele para jurar, então ele disse: Abraão, eu juro por mim mesmo. O texto diz: Deus se interpôs, se colocou, irmã Eliana, nessa condição. Precisava? Deus precisa jurar?
Já prometeu, já é o suficiente. Mas Deus diz a Abraão: eu te prometo e juro por mim mesmo. Quando ele jura por si mesmo, é como quem diz: se eu não for capaz de cumprir o que eu estou prometendo, eu não sou Deus. Estou jurando para você, colocando a minha honra, o meu nome, a minha dignidade. Estou colocando aí: se eu não cumprir o que eu te prometi, eu não sou Deus. Se aposte nessa noite dessa palavra, irmão. Quem te prometeu não é menino, não. Quem te prometeu não é criança. Quem te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem te prometeu é Deus. Ah, mas a coisa piorou. E daí que piorou? Ele tem poder. A menina estava doente, morreu. Aquele que é poderoso para curar, é poderoso para ressuscitar. Jairo, não temas, creia somente. Eu disse que vou realizar o milagre, eu vou realizar. Então, além da promessa, o juramento. Por que, irmão, andar para trás? Se temos um Deus maravilhoso que nos fez promessas grandiosas, o céu é logo ali. O Senhor Jesus foi na frente preparar lugar, logo voltará para nos buscar. Isso é promessa, e quem prometeu é fiel. Enquanto a promessa não cumpre, o que é que eu faço, pastor Márcio? Trabalhe para Ele, trabalhe para Ele, trabalhe para Ele. Finalizo com os 2 últimos versículos, a hora já se foi. A base da nossa segurança espiritual. Por que eu sou firme espiritualmente? Estou firmado nas promessas. O Deus que prometeu colocou o seu próprio nome, nos deu o Espírito Santo, nos enviou o seu Filho, irmão. Garantias, não precisava, bastava a palavra, mas nos deu garantia. Não ficou só de boca: eu te amo, eu te amo. Ah, o Senhor me ama? Como é que Deus provou o amor dele por nós? Amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho. Olha que garantia. Outra garantia: enviou o seu Espírito, o selo, o penhor da nossa herança. E finalmente, a qual temos como âncora da alma. Olha que palavra linda: âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A base da segurança espiritual: Filho de Deus. A nossa esperança está em Jesus, a âncora da nossa alma. Jesus, o nosso precursor, penetrou o interior do véu e nos abriu o caminho para que lá possamos chegar também. Ele foi na frente, Ele é precursor. Ele veio, Ele sofreu, passou aqui as maiores dificuldades, como lemos, se humilhou, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte. E aonde Ele está hoje, depois de ter descido e sofrido tanto, Ele atravessou o véu, o Santo dos Santos celestial, e está lá. E a Bíblia diz que Ele é nosso precursor. Vocês lembram quem era o precursor de Jesus? João Batista veio na frente e abriu o caminho, Jesus veio depois. Jesus é o nosso precursor, Ele foi na frente. Significa que nós vamos depois. Então, se você quer ir para onde Jesus foi, só tem um jeito: quando Ele tirar o pé, você coloca o seu. Ele tira o dele, você coloca o seu. Ele tira o dele, você coloca o seu. Segue os passos dele. Segue os passos dele. Você vai pelo mesmo caminho, você vai chegar no mesmo lugar. Qual o caminho dele? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio aqui para ser bajulado, ele veio para se entregar, se dedicar, para ser obediente ao Pai, para servir ao Pai. E o Pai o honrou, o exaltou, deu um nome sobre todo nome. O céu é dele, e agora o céu é para a noiva dele também, aqueles que ele comprou com o sangue dele. A nós cabe sermos fiéis a ele. Aleluia. Em nome de Jesus, se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quer crescer, amadurecer, evoluir espiritualmente, produzir, frutificar, não se embaraçar, não retroceder, não andar para trás, não cair.
Se envolva no reino de Deus, trabalhe, cresça na palavra, na oração, na vida espiritual, siga os passos de Jesus, ande por fé, não por vista, priorize as coisas espirituais. Esse é o caminho do crescimento. Agora, se você está satisfeito do jeito que está, não, pastor, já está bom, eu acho até que eu já fui longe demais. Tem uns que é ousado, né? Assim, eu acho até que eu já fiz muito nessa terra. Meu Deus, é mesmo, já fiz demais. Você já começou a andar para trás, já começou a regredir. Ser fiel até a morte, e aí sim receberá a coroa da vida. Não tenho costume de fazer isso, mas sinto aqui de fazê-lo. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, aqui estamos nós, os teus servos. Há uma batalha espiritual que se trava todos os dias entre a nossa alma e o nosso espírito pelo domínio, entre a nossa carne e o nosso espírito pelo domínio da nossa alma. A nossa carne quer dominar a nossa vontade, nossos pensamentos, nossos sentimentos, e assim nos atrapalhar de crescer, de avançar, de evoluir. O nosso espírito clama pelas coisas espirituais. O nosso espírito tem sede de Deus. O nosso espírito almeja pela palavra, pela oração, pela comunhão, pela intimidade, pelo serviço cristão, pela congregação, por estar reunido, trabalhando. O nosso espírito deseja tudo isso, mas a nossa carne trabalha, luta para tentar atrapalhar que nós venhamos a atender o clamor do nosso espírito. A minha oração nesta noite, ó Deus, dê sabedoria aos teus servos, para alimentarem mais e mais o espírito e mortificarem a carne. Esta batalha precisa ser ganha pelo espírito, mas para isso a carne precisa, ó Pai, sofrer. A carne não pode ser alimentada. As coisas dessa terra não podem ser oferecidas à nossa carne para que ela ganhe força, mas o nosso espírito sim, este deve e precisa ser alimentado. Desperta nos teus filhos desejo pelas coisas espirituais, a oração, a leitura, a devoção, a congregação, a intimidade, o zelo. Fortaleça o espírito dos teus filhos para que eles caminhem, avancem, progridam nas coisas espirituais, para a glória e honra daquele que morreu em nosso lugar. Nós clamamos, ó Deus, suplicamos, ó Deus, esta bênção sobre cada um, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém.